641. Que se deve fazer no dia da comunhão? No dia da comunhão deve-se manter, tanto quanto possível, o recolhimento, ocupar-se em obras de piedade, bem como cumprir mais diligentemente com os deveres de Estado. 642. Depois da Sagrada Comunhão, quanto tempo permanece Jesus Cristo em nós? Depois da Sagrada Comunhão, Jesus Cristo permanece em nós com a sua graça, enquanto se não peca mortalmente, e com a sua presença real, permanece em nós enquanto as espécies sacramentais não são consumidas. Parágrafo 4º. Da maneira de comungar. 643. Como devemos apresentar-nos no ato de receber a Sagrada Comunhão? No ato de receber a Sagrada Comunhão, devemos estar de joelhos, com a cabeça moderadamente levantada, os olhos modestos e voltados para a Sagrada Hóstia, com a boca suficientemente aberta e a língua um pouco estendida sobre o lábio inferior. 644. Como se deve segurar a toalha ou a patena da comunhão? A toalha ou a patena da comunhão deve-se segurar de maneira que recolha a sagrada partícula, caso ela viesse a cair. 645. Quando se deve engolir a sagrada hóstia? Devemos procurar engolir a sagrada hóstia o mais depressa possível, e convém abster-nos de cuspir por algum tempo. 646. Se a sagrada hóstia se colar ao céu da boca, que se deve fazer? Se a sagrada hóstia se colar ao céu da boca, é preciso despegá-la com a língua, nunca com os dedos. Parágrafo 5º. Do preceito da comunhão. 647. Quando há obrigação de comungar? Há obrigação de comungar todos os anos pela Páscoa da Ressurreição, cada um em sua própria paróquia, e também em perigo de morte. 648. Com que idade começa a obrigar o preceito da comunhão pascal? O preceito da comunhão pascal começa a obrigar na idade em que a criança é capaz de recebê-la com as devidas disposições. 649. Pecam aqueles que têm idade capaz para serem admitidos à comunhão e não comungam? Aqueles que, tendo a idade capaz para serem admitidos à comunhão, não comungam, ou porque não querem, ou porque não estão instruídos por sua culpa, pecam sem dúvida. Pecam também os seus pais ou seus substitutos, se o adiamento da comunhão se dar por sua culpa, e por isso darão severas contas a Deus. 650. É bom e útil comungar com frequência? É coisa ótima comungar frequentemente, desde que se faça com as disposições devidas. 651. Com que frequência se deve comungar? Qualquer um pode comungar com tanto maior frequência, seja recomendada por um piedoso e douto confessor. Capítulo 5. Do Santo Sacrifício da Missa. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor, até que venha. Coríntios, Epístola, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. O cálice de bênção, que benzemos, não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo.
porque todos nós comungamos do mesmo pão. Coríntios, capítulo 10, versículo do 16 ao 17. Porém, já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, e através de um tabernáculo mais excelente e mais perfeito, não construído por mãos humanas, isto é, não deste mundo, sem levar consigo sangue de carneiros ou novilhos, mas com seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Pois se o sangue de carneiros e de touros e a cinza de uma vaca, com que se aspergem os impuros, santificam e purificam pelo menos os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu como vítima sem mácula, a Deus purificará a nossa consciência das obras mortas, para serviço do Deus vivo? Por isso ele é mediador do Novo Testamento. Pela sua morte expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida, porque, onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Hebreus, capítulo 9, versículo do 11 ao 15. Parágrafo 1º. Da essência, da instituição e dos fins do santo sacrifício da missa. 652. A Eucaristia deve ser considerada apenas como sacramento? A Eucaristia, além de sacramento, é também o sacrifício permanente da nova lei, que Jesus Cristo deixou à sua Igreja para ser oferecido a Deus pelas mãos de seus sacerdotes. 653. Em que consiste, em geral, o sacrifício? O sacrifício, em geral, consiste em oferecer a Deus uma coisa sensível e destruí-la de alguma maneira para reconhecer o supremo domínio que ele tem sobre nós e sobre todas as coisas. 654. Como é chamado este sacrifício da nova lei? Este sacrifício da nova lei é chamado de Santa Missa. 655. Que é então a Santa Missa? A Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre os nossos altares, sob as espécies do pão e do vinho, em memória do sacrifício da cruz. 656. O sacrifício da missa é o mesmo sacrifício da cruz? O sacrifício da missa é substancialmente o mesmo que o da cruz, porque o mesmo Jesus Cristo, que se ofereceu na cruz, é que se oferece pelas mãos dos sacerdotes, seus ministros, sobre os nossos altares. Mas quanto à maneira pela qual é oferecido, o sacrifício da missa difere do sacrifício da cruz, embora mantendo a relação mais íntima e essencial com ele. 657. Qual é a diferença e, portanto, a relação entre o sacrifício da missa e o da cruz? Entre o sacrifício da missa e o sacrifício da cruz há esta diferença e esta relação: que Jesus Cristo na cruz se ofereceu, derramando seu sangue e merecendo para nós, ao passo que sobre os altares ele se sacrifica sem o derramamento de sangue, aplicando-nos os frutos da sua paixão e morte. 658. Qual outra relação há entre o sacrifício da missa com o da cruz? Outra relação do sacrifício da missa com o da cruz é que o sacrifício da missa representa de modo sensível o derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz, porque em virtude das palavras da consagração, só o corpo de nosso Salvador se torna presente sob as espécies de pão, e sob as espécies de vinho, só o seu sangue, embora por concomitância natural e pela união hipostática está presente, sob cada uma das espécies, Jesus Cristo todo inteiro, vivo e verdadeiro.